Voltamos, meus queridos. Segundo tempo da nossa aula de projeto de aprendizagem interdisciplinar. Está conversando um pouquinho com vocês sobre comunidade, a integração entre indivíduo e sociedade. Para isso, a gente está conversando com vocês sobre aspectos ligados à percepção, identidade, para entender que esse indivíduo que nós somos, tá? Cada um de nós, tá? Estará integrado em um contexto social, tá? Bem no final do primeiro tempo da nossa aula, eu estava conversando com vocês sobre o processo de criação de identidades. Eu falei para vocês que existe uma leitura, tá? Dentro da psicologia, tá? Que fala sobre identidades horizontais e verticais. Aquelas verticais são aquelas que vêm de cima para baixo, do pai, da mãe para o filho, tá? No aspecto cultural ou genético, tá? E tem as identidades horizontais, são aquelas que a gente não consegue se identificar, tá? Aí pode ser aquela história do minha família tem uma religião e eu não consigo entender esse pensamento. Eu vou para fora da curva, certo? E aí, ó, observe que esses exemplos que eu acabei falando, né? O que gera para a gente conflito, tá? Para quem tem essa realidade, vive essa realidade dentro de casa, né? Entende o quão conflituoso pode ser, tá? Eu vou deixar uma sugestão de filme para vocês relacionados a isso. É um filme que ganhou o Oscar esse ano, tá? Que tem a ver justamente com o tema. Agora me fugiu. No ritmo do coração. Pronto, no ritmo do coração, tá? Só confirma pra mim, Isnaba, um pouquinho. Vou deixar essa dica pra vocês de filme, tá? No ritmo do coração. É Coda, isso. No ritmo do coração, tá? Beleza. Vou deixar aqui ó, como sugestão de filme. Que trata, queridos, justamente sobre essa questão de identidades diferentes, tá? Naquele livro que eu estava apresentando para vocês, que era o livro Longe da Árvore, é um livro bem denso, tá? Embora ele tenha uma linguagem coloquial, né? Ele não é uma linguagem acadêmica, tá? É um livro de linguagem, ele é um livro que fala muito sobre conflitos, sobre dores, dificuldades. Ele tem um capítulo só para falar sobre a identidade surda, tá? Hoje é dia 26 de setembro, tá? Dia do surdo. Tá? Então a gente sabe o quanto essa comunidade é excluída do convívio social, tá? Por quê? Porque as pessoas não se acostumam ou não entendem que essa pessoa, tá? Ela tem uma identidade própria. O que foi que eu disse para vocês que o idioma não é a identidade da gente? Que a gente aprende a língua portuguesa? Pois bem, Libras é o idioma do surdo aqui no Brasil. Tá? É a linguagem do surdo aqui no Brasil. E aí? Você sabe falar Libras? Certo? E ele está aqui vivendo com a gente. Tá? Olha só quão conflituoso é isso. Durante muitas décadas, tá? Muitas pessoas tá? Que tiveram seus ouvintes, tá? Muitos casais ouvintes, famílias ouvintes, que tiveram seus filhos não ouvintes ou surdos. Tá? O que acontece com eles? Sofriam. Porque nem a família se acostumava com essa característica identitária daquele indivíduo e forçava muitas vezes a esse indivíduo surdo a se oralizar. Imagina, você nascer surdo e você ser forçado a falar, tá? Porque, queridos, o surdo ele fala. Certo? Ele tem cordas vocais, ele tem pregas vocais, ele vai conseguir oralizar e falar e sair som, tá? Só que o que acontece é que ele não tem essa percepção auditiva. E para promover, gerar uma fala, né, português falado como a gente escuta, é complicado. Como é que o surdo aprende isso? Certo? Isso é margem para muita dor, muito sofrimento. O filme Coda ele fala sobre isso, só que na percepção invertida. Esse filme aqui é mais leve,
tá? Não é tão pesado, não é tão doloroso, tá? Por isso eu recomendo esse filme para vocês. É o oposto. É uma família de surdos, tá? Eu acho interessante que esse filme, por exemplo, especialmente, ele ganhou o Oscar agora de melhor filme. Agora, em 2022, certo? Os atores, né, que fazem parte da família surda, de fato são surdos, tá? Então, é um filme bem inclusivo, tá? Mas a filha, tá? Né, é um casal, né, de pais surdos, um filho mais velho que também é surdo, mas a filha é ouvinte. E aí, o que que acontece? Mais do que isso, a menina, além de ouvinte, ainda canta bem e gosta de cantar. Ela está naquele momento da vida de terminar o ensino médio, de definir o resto da vida, de ir para a faculdade de música. Como complicado era para os pais entender a visão dela, de entender que ela gostava daquilo, porque eles não escutavam, eles não tinham essa ideia do talento que a filha deles tinha, certo? Isso mostra pra gente o quão difícil é entender a realidade do outro e se colocar diante de determinados conflitos, tá? Então, a primeira coisa, a gente precisa entender qual é a raiz das nossas identidades, tá? A identidade horizontal, ela marca muito os nossos conflitos familiares. E esses conflitos familiares, eles se remetem também aos conflitos que nós teremos também quanto sociedade. Tá? Mas é claro, tá? Diante do reconhecimento da nossa característica individual, a gente também começa a traçar o quê? Os nossos próprios caminhos, nossos próprios passos, e aí a gente começa a se identificar, né, mais com as outras pessoas e ganha também amigos, né? Então a gente vai começando a ficar mais amigo de um, de outro, por conta justamente das nossas atrações de convívio coletivo. Não há como caracterizar a personalidade de pessoas em boas, ruins, fortes ou fracas. É aquela história, né? Maria tem uma personalidade forte. Ah, mas eu brigo com as pessoas porque eu tenho uma personalidade forte, né? Ou quando você chega e olha para uma pessoa e fala, tu é tão sem personalidade, tu não faz nada. Né? Personalidade tem a ver com identidade, tá? Todos nós temos as nossas e as nossas características, tá? O que nos baseia e nos torna um pouco mais ou menos diferentes, tá? O que existe é a personalidade em si, a subjetividade do indivíduo, a identidade. O que nos torna único. O julgamento de valor sobre a personalidade alheia é próprio de cada um e comumente está carregado de estigmas. E a gente pode associar esse estigma ao estereótipo, não é exatamente a mesma coisa, mas a gente pode associar aqui, tá? Acho que cabe, tá? Ou favoritismos. E lembra lá que isso pode ser um problema no aspecto da mediação de conflitos. O psicólogo Carl Gustav Jung, além de inúmeras pesquisas sobre arquétipos, sonhos e símbolos, desenvolveu estudos na busca de exploração do inconsciente humano e determinou os tipos psicológicos, isto é, características em termos gerais, mas que traduzem uma diferenciação entre comportamento e uma forma de pensar das pessoas. O que seria esse arquétipo? Um arquétipo, querido, é basicamente um modelo pelo qual se faz uma obra ou um intelectual. Um modelo ideal, inteligível, do qual se copiou toda a coisa. Esse arquétipo, tá? Ele vai caracterizar
o que a gente pode entender sobre cada um de nós. É claro que a gente tem diversas leituras, tá? Hoje a gente vai ler a leitura do Jung, tá? A gente tem outros arquétipos de outros psicólogos, tá? Para entender como é que a gente pode nos caracterizar. Os tipos psicológicos de Jung são esses dois aqui, tá? É claro que ele também tem suas variações. O primeiro é o extrovertido e o segundo é o introvertido. O primeiro, extrovertido, formado por pessoas que apresentam confiança, partem ao encontro ou busca de seus ideais e da resolução de problemas. O segundo é introvertido. São as pessoas que hesitam, adiam ou mesmo recuam por não se sentem confiantes para partir ao embate sozinhas. O extrovertido é aquele que está à frente das ações, certo? Aquela que não tem vergonha, que fala, que vai à frente. Se o professor pedir para falar na quadra de esporte da escola, com todos os alunos, ele vai falar, certo? Aquele que bate de frente, que não teme. Os introvertidos são aqueles que não é que não têm opinião, não é a pessoa sem personalidade, é aquelas que ficam na delas. Às vezes por timidez, às vezes porque realmente não se sentem confortáveis e gostam realmente de estar fazendo as suas tarefas sozinhas. Aqueles que muitas vezes até julgam quem está lá na frente. Só quer chamar a atenção. Ser calado é simplesmente uma característica. Estar na sua é apenas uma característica. O extrovertido, ele explora. Algumas pessoas vão tentar argumentar que o extrovertido com signo, né? Porque é leonino, gosta de aparecer. Porque é aquariano, gosta de ser diferentão. Tá? O introvertido, é porque é virginiano, é certinho, todo organizado, certo? O certinho é mais o capricorniano. E aí, galera, como é que você se enxerga aí dentro do aspecto? Pode explicar por conta de signo ou não? Ou como você se enxerga? Conta pra mim que eu quero saber. Pessoal aí de São Francisco, pessoal de Queimada Nova, tem gente aqui de Picos acompanhando a nossa aula, de Sigefrego do Pacheco. E aí, Eduarda, Raica, pessoal de Ipiranga do Piauí. Pessoal aqui, Heloísa, Richard, Matheus. Como é que vocês se identificam? Como pessoas extrovertidas ou como pessoas introvertidas? Eu sei que tem um monte de gente caladinha acompanhando essa aula, que eu já estou calculando aqui. São todos introvertidos, que é calado, com vergonha, que não fala, que se recua por não se sentirem confiantes. Aquela criança que lá no passado, certo? Se escondia no rabo da saia da mãe. Literalmente, tá? Então, literalmente, ela fazia aquilo dali. Mas tem aquelas crianças que, quando era criança, que dava tchau pra mãe. Não, eu faço meus amigos aqui no parque. A mãe, menina, tu não conhece ninguém aqui. Ela faz amizade sozinha. O pessoal até fala assim, fulano é despachado, né? Mas aí, eu aqui falando aqui isso pra vocês, vocês devem estar se perguntando o seguinte: professor, mas eu acho que quando eu era criança eu me comportava de um jeito, hoje eu me comporto de uma forma diferente. Eu acho que eu mudei. Eu acho que alguns de vocês devem estar se perguntando outro jeito. Mas, professor, eu acho que aqui na escola eu sou mais introvertido, mas na minha família eu sou extrovertido. Ou o contrário. Tem gente que é mais extrovertido no ambiente de trabalho e mais introvertido no ambiente familiar. Isso pode influenciar? Pode. Nós nos comportamos de formas diferentes. Tá? Existe uma outra abordagem que é um pouco parecida com essa de estereótipo extrovertido e introvertido, que entra no aspecto da administração e da gestão de pessoas, que são as pessoas proativas e as reativas. As proativas, elas não esperam o problema acontecer, tá? Elas estão acompanhando a situação, elas são questionadoras e elas promovem, tá, ações antes mesmo que a necessidade surja. Normalmente está associado ao estereótipo extrovertido, tá? São pessoas confiantes, comunicativas, tá? E, portanto, elas conseguem perceber ações antes mesmo de acontecer, tá? São muito curiosas.
As pessoas reativas tendem a ser introvertidas, tá? O que é isso? O que é uma pessoa reativa, tá? A pessoa reativa é aquela que espera acontecer. Agora entenda, são coisas diferentes. Eu posso ter uma pessoa extrovertida e reativa. O que seria uma pessoa extrovertida e reativa? É aquela pessoa que chama atenção, que quer conversar com todo mundo, mas não está ligado nas ações que precisam acontecer, tá? E aí ela espera o chefe mandar. O reativo, ele é isso, tá? O reativo é a pessoa que espera o problema acontecer, espera ser mandado para então resolver o problema. E às vezes até mandando você não resolve o problema. É aquela história, né? Por exemplo, da casa de vocês, tá? Então, entre extrovertido e introvertido, o que vocês são? Vocês estão cados. E aí, pessoal de Queimada Nova? Picos, São Francisco, Sigefredo, Pacheco. Cadê vocês? Ó, atenção. Como é que vocês se identificam? Introvertido ou extrovertido? Tá? E dentro de casa, vocês se consideram mais reativos ou proativos? Reativo é aquele que espera ser mandado. Lembra lá, imagina lá, louça de hoje, do almoço, da casa de vocês. Almoçaram em casa? Quem foi que lavou a louça da casa de vocês? Foi vocês mesmos? Digo mais. Essa louça que vocês lavaram, ou que vocês não lavaram, vocês precisaram pedir, alguém pediu para vocês para lavar essa louça? Esses pontos são importantes para que a gente possa enxergar, tá? E outra coisa importante é, às vezes, na casa a gente se comporta de um jeito, no trabalho a gente se comporta de forma diferente, tá? Então, cuidado também ao julgar pessoas, porque a gente acha que as pessoas reagem ao mundo da mesma maneira em todos os ambientes, tá? E elas podem mudar por diversos motivos, tá? Para entender um ser humano, a gente precisa entender as diversas perspectivas. Quem faz terapia aí, com psicólogos, por exemplo, normalmente o psicólogo tem que conversar com todos os lados, tá? Então, às vezes você chega lá no psicólogo com um problema no trabalho, ele vai lá perguntar como é que foi a sua infância, ele vai perguntar como é que está a sua vida na sua casa, porque às vezes pode se refletir, um problema no trabalho pode se refletir em casa e assim sucessivamente, tá? A gente muda, tá? Galera, além desses dois estereótipos, extrovertidos e introvertidos, o próprio Jung, ele cria subgrupos, tá? Então, dentro de cada um desses estereótipos, a gente tem representações, tá? São esses subgrupos: sensação, pensamento, sentimento, intuição. A sensação está ligada à adaptação da pessoa à realidade objetiva, tá? O pensamento é o aspecto racional, que busca esclarecer o significado dos fatos. O sentimento está ligado às emoções, sempre antecedem as decisões, tá? Então, aquele sentimento de medo, de ansiedade, né? O que me faz, tá? Reagir. Às vezes tem gente que na ansiedade, por exemplo, bloqueia, para tudo, tá? Então, estou cheio de coisa para fazer, a cobrança está chegando, o dia da prova está chegando, aí para, não consegue estudar, sabe que precisa estudar, quer estudar e não consegue solucionar esse problema, tá? Outra coisa que pode acontecer, galera, é o seguinte, tá? Quando a gente não... O mesmo sentimento, né, da ansiedade, às vezes a gente pode aprender, tá? A gente fala muito dentro da psicologia esse aspecto, tá? O corpo fala, né? Como é que eu estou me sentindo, né? Olha, ele antecede as decisões. Então, à medida que a gente vai se conhecendo, tá? Isso tem a ver com inteligência intrapessoal, tá? Quanto mais a gente vai se conhecendo, a gente vai entendendo, poxa, se eu com ansiedade sou assim, né? Eu travo, eu bloqueio, isso me torna improdutivo, eu não consigo raciocinar de forma legal, eu tenho que evitar essa sensação, esse sentimento, tá? E aí a gente precisa aprender, por exemplo, a dizer não, tá? É difícil dizer não,
tá? Que a gente fica pensando na outra pessoa, se a gente está atrapalhando, né? A capacidade de julgamento do outro também, tudo passa isso na nossa cabeça, tá? Outra coisa que pode acontecer aqui com o sentimento com a ideia do evitar alguns sentimentos ruins, né? É a organização. Tá? Então, aprender a me organizar, organizar o meu tempo, a minha agenda, certo? Entender que eu preciso fazer algumas ações diariamente, tá? Para poder o quê? Para o meu corpo reagir bem. Então, eu preciso dormir cedo, porque acordando cedo, se o meu corpo acorda antes do despertador, eu não fico estressado, tá? Tem isso, tá? Então, eu não fico estressado, eu não fico ranzinza, eu não fico de mau humor, tá? Nos dias que eu acordo antes do despertador, a gente precisa se olhar, entender o que comportamento a gente leva, tá? Então, se eu estou com ansiedade, se aquilo dali me gera um bloqueio, eu preciso solucionar aquela ansiedade, entender quais são as raízes. Será que está com excesso de trabalho? Tá? Tem gente que quer abraçar o mundo com as pernas e não consegue, tá? A gente se inspira em outras pessoas, em heróis que conseguem fazer e muitas vezes eles até conseguem fazer porque eles têm o quê? Suporte. Suporte pessoal de pessoas. A gente não está conseguindo enxergar o suporte das outras pessoas, tá? Então, tudo isso tem a ver um pouquinho com os nossos estereótipos, tá? E de como a gente se enxerga e tem os nossos próprios perfis. A intuição é a percepção do ambiente externo por intermédio do inconsciente. E daí, professor? Que tudo isso leva ao convívio social. Existem algumas outras leituras dentro da própria psicologia, tá? Que fazem a leitura sobre formação de grupos, tá? A gente vai ter algumas aulas sobre formação de grupo aqui na nossa disciplina, tá? O que foi que eu disse para vocês sobre identidade, tá? A partir do momento que a gente consegue se ler e se interpretar sozinhos, né? De eu ter identidades horizontais e verticais, de eu me identificar como uma pessoa extrovertida ou como uma pessoa introvertida, certo? Poxa, me identifiquei como extrovertida, certo? Eu vou conviver tanto assim com pessoas introvertidas? Talvez sim. Mas, muitas vezes, a gente acaba assim, colocando dentro dos grupos. Não é assim que a gente faz? Certo? O pessoal do fundão da sala de vocês está no fundão da sala de vocês por algum motivo. Tem gente que está lá na ponta da mesa da sala do professor por outro motivo. Porque é o aluno do CDF, está ali acompanhando as aulas, participando das aulas, certo? São mais calados, são mais centrados, participativos no quesito aula, certo? Vai ter, é claro, os extrovertidos que estão ali na frente da sala com a mão levantada para responder todas as perguntas. Vai ter também a pessoa lá do fundão que vai estar ali viajando na maionese. Parece que não está presente dentro dos grupos. A gente tem essas realidades diferentes. Mas a grande ideia é que, na prática, nós formamos os nossos grupos, tá? Então, o processo de formação de grupos. No processo de formação de grupos, galera, no processo de formação de grupos, o que a gente tem, tá? A gente vai ter justamente a realidade de quê? De algumas fases, tá? Todo o processo de formação de grupo, ele é acometido de 3 a 4 fases, mais ou menos, tá? Dependendo da teoria, ele vai ter mais fases. A primeira fase é essa fase que a gente chama de fase de lua de mel, tá? Lua de mel, é porque tudo é lindo e maravilhoso, certo? A gente se conhece, tá? E normalmente o que me faz me aproximar de alguém é o meu grau de similaridade. Então, se eu conheço a Mariazinha e a Mariazinha gosta das mesmas coisas que eu gosto, eu quero me aproximar dela. Assim como se eu quiser conhecer o Joãozinho, o Pedrinho, a Júlia e aí por diante. A gente vai conhecendo e vai se aproximando. Foi assim na sala de aula de vocês.
A gente foi tentando buscar esses estereótipos das pessoas, dos colegas, e foi se aproximando. É engraçado que na escola a gente usa farda, né? Então a gente meio que tenta fazer os grupos ali por quem sentou perto pela primeira vez. Aí aos poucos a gente vai saindo, né? A gente vai entendendo que meu lugar não era muito bem para cá. Eu acho que eu vou sentar agora em outro lugar, eu vou sentar na outra fileira, eu vou me reconhecendo, né? Beleza? E aí a gente vai se encarando mais e conhecendo mais as pessoas. Essa ainda é a fase da lua de mel, tá? Enquanto tá tudo muito bonito, tudo lindo e maravilhoso, a gente entende essa fase como fase clara, né? Ou fase de lua de mel. A segunda fase é a fase que eles chamam fase da tempestade. Na fase da tempestade, galera, a gente tem o seguinte: conflitos, brigas, tá? Essa fase é uma fase decisiva para que um grupo se consolide. Quando não dá certo, vai embora, tá? Dentro de empresas, por exemplo, tá? Isso é muito importante porque quando o conflito ele surge, muitas pessoas pedem demissão ou são demitidas, tá? Porque elas não conseguem se encaixar dentro daquele perfil profissional, dentro daquele quesito, enfim, certo? O conflito ele é muito importante para a consolidação daquele grupo, essencialmente. Dentro da formação do grupo, eu preciso passar por todas as fases. O lado lindinho, tudo maravilhoso, é a primeira fase, certo? Mas o conflito, ele é importante para a construção daquele grupo. Beleza? Eu já disse para vocês, vocês brigam com o irmão de vocês, vocês brigam com os pais de vocês. Significa dizer que vocês não amam ele? Não. Faz parte desse convívio, tá? Aí é claro, à medida que com irmão, quem tem irmão aí que briga com o irmão sabe, né? A gente vai aprendendo a conviver com aquele ser, com aquele indivíduo. E a gente vai aprendendo a diminuir os nossos conflitos. Não fala, entende a opinião, sabe quando a pessoa tá a fim de brigar, eita, que ele tá com a cara hoje que vai me perturbar, não vou encher o saco porque eu quero paz hoje. Ou não, certo? Entende os trejeitos, certo? Para evitar, ou mesmo para fazer, não tem gente que gosta de fazer o conflito, que quer a briga mesmo, certo? E aí a gente pode pensar nesse ponto. Durante a tempestade, tá? Quando a tempestade não vai durar o resto da vida, tá? A tempestade é importante para ser firmado e ser para que nós sejamos apresentados o lado oposto, tá? Porque nem todo mundo é igual. Cada um é particular, identitário, tá? Então, às vezes, você se aproximou por conta de um gosto, por um interesse, por uma característica parecida com o seu colega, mas você não é tão parecido assim, certo? Quando você precisou realmente de fato daquele colega, você viu um outro lado, você viu um outro olhar, certo? E o diálogo vai ser muito importante para a construção da terceira fase, que é a mediação de conflito ou a resolutividade de conflitos. Normalmente, a resolução de conflitos, galera, ela vai ser marcada pela formação de normas e regras. Vocês tiveram muitas aulas de ética no primeiro módulo. A ética, galera, é o questionamento da moral. A moral são as normas. Nós, como sociedade, nós temos moral, né? Não mate alguém, é moral, certo? E também é legal, tá? Porque a gente tem uma lei de conduta, tá? Que vai dizer: matar alguém é um crime. Artigo 121 do Código Penal Brasileiro. Tem pena para isso, tá? As normas, galera, elas compõem não só regras, tá? E essas regras são escritas, como o exemplo que eu dei para vocês. É uma lei, pode ser uma norma de uma empresa, tá? A norma da minha empresa, por exemplo, pode exigir que eu use uma farda. A norma da minha empresa, ela pode exigir que eu trabalhe pontualmente, né, no aspecto bata o ponto, literalmente. Eu assine a hora da entrada e a saída. Outra ideia também é quando essas regras, pode ser uma lei,
tá? E essa lei está lá, como eu disse para vocês, o Código Penal Brasileiro, que diz que não matar alguém, né, é um crime, né? Roubar é outro crime, enfim, furtar é outro crime também. A gente tem ideia também, galera, que as normas, elas nem sempre vão estar escritas, né? A moral, por exemplo, ela tem aspecto dos costumes, tá? Que nós temos. Nem sempre esses costumes vão ser escritos. Vamos dar alguns exemplos sobre normas de conduta que aparecem nos nossos pequenos grupos, que não precisa ser necessariamente uma moral. No grupo de amigos que vocês têm, tá? Então, dentro da formação de grupos da gente, vocês podem ter grupos na escola, quem frequenta a igreja, na igreja, na família de vocês podem ter grupo de primos, por exemplo. Em cada lugar, vocês têm alguns costumes. E alguns deles, têm regras. Algumas regras são escritas lá, nos grupos mesmo, na descrição do grupo do WhatsApp. Outras só acontecem e vocês nem percebem. Vou dar um exemplo que é engraçado, que está no convívio de muitos grupos particulares, né, de amigos, né? É o dia do aniversário. Você tem um grupo de amigos. E no dia do aniversário desse amigo, vocês têm uma tradição. Por exemplo, qual é a tradição? Mandar mensagem de parabéns determinada hora. Ou fazer um stories com o depoimento para aquela pessoa. Uma publicação no Instagram com depoimento, com texto, um textão para aquela pessoa. Fazer uma surpresa no dia do aniversário. Todo ano faz surpresa. Mas é uma tradição. E quando a gente foge, e aí qual a ideia da norma? É que a gente siga a regra. Né? A regra é essa, né? Siga a regra. Qual é a regra, por exemplo, do Código Brasileiro de matar? Pode matar? Não pode matar. Quem mata é penalizado, não é? Pois é. Mesmo naquela ideia lá do fazer um textão no Instagram, quem não cumpre a regra também é penalizado. Ih, fulano tá estranho hoje, hein? Não mandou nenhuma mensagem, não fez o presente de surpresa. As pessoas começam a se afastar. Porque é a penalização da formação do grupo. Você se afasta. E dentro das empresas, a gente vai observando essa conduta. Quando a gente foge a essas regras, a esses convívios, a gente é excluído das atividades sociais e, consequentemente, a gente pode ser também desligado dentro da empresa quando essas atividades elas vêm, porventura, a atrapalhar o convívio social. Na vida de vocês, profissionais, tá? Essa formação de grupo vai estar muito marcada pela empresa a qual vocês irão representar, tá? Outro filme que eu sugiro, que também ganhou o Oscar, tá? É o Spotlight, tá? Spotlight é um filme que fala sobre um conflito, tá? É um caso real que aconteceu em uma emissora de TV norte-americana, a Fox, tá? No qual existia uma cultura organizacional. A gente vai ter aula para falar só sobre cultura organizacional, galera. Existia uma cultura organizacional conflituosa, tá? Existia uma cultura organizacional ruim, pouco saudável, certo? Onde existia assédio moral e sexual da grande cúpula com diversos funcionários. Certo? Quem não obedecia às regras acabava pedindo demissão e não aguentava trabalhar naquele local, certo? Então, tem uma cultura organizacional difícil, pesada, certo? E aí, como é que resolve esse problema? Tá? Parte a ser um não crescimento daquela organização, tá? Então, a gente acaba não crescendo dentro desse ponto, tá? Aí, galera, quando a gente pensa nesse processo identitário, tá? Então, quando a gente pega e junta tudo isso que a gente trabalhou na aula de hoje com o processo de formação de grupos, a gente entra dentro desse valor aqui, ó, certo? Dentro desse valor aqui que a gente trabalhou nesse primeiro tempo, tá? Qual o valor?
da estereotipagem, certo? Embora a percepção seja um processo que dependa das sensações individuais, ela é um processo social. Percebemos o ambiente interagindo com as pessoas. Galera, atenção! Conflitos organizacionais devem ser feitos a partir de mediação. Eu preciso entender as várias partes para entender o processo como um todo, para solucionar problemas. Se dentro da minha empresa está tendo briga entre pessoas, e essa briga entre pessoas impede o desenvolvimento da empresa, não adianta querer olhar só um lado da moeda. Eu preciso enxergar todos os lados para mediar aquele conflito. E aí, o que pode fazer? Certo? No processo de mediação de conflitos, a gente precisa entender todos os lados e oferecer vantagens para os dois, certo? Às vezes, a gente vai ter que mudar a carga horária de trabalho, separar funcionários, fazer, talvez, a entrada no que a gente chama de PAD, certo? Que é um processo de aprendizagem disciplinar, certo? E esse processo, tá? Ele pode interferir, pode acabar, né? Interferir não, desculpa. Mas ele pode seguir ao processo, por exemplo, ligado ao desligamento do colaborador. Posso acabar me afastando, certo? Dentro desse meu colaborador. Aí, outro ponto importante, tá? Ou interessante para a gente poder trabalhar aqui dentro, galera, dentro desse aspecto de grupos e subgrupos sociais que a gente tem do processo identitário, tá? Entra aí também a questão de disciplina, tá? Dentro do processo disciplinar, né, de aprendizagem disciplinar dentro de uma organização, entram algumas camadas, tá? A primeira camada é chamada de advertência, tá? É aquela hora que eu preciso chamar a atenção, tá, do colaborador. Um grupo social, um grupo organizacional dentro de uma empresa pode ter regras, tá? A gente fala de manual do convívio ou normas da organização, tá? Pode ter regras escritas, mas também pode ter regras implícitas, tá? Regras essas estão associadas à moral social com a qual a gente convive, tá bom? Então, a gente chama, ó, esse comportamento está chamando muita atenção, está se distanciando muito do comportamento geral da maioria dos colaboradores, tá? Então, isso vai ser chamado a atenção para que possa ser, para que aquela ação possa vir a ser escrita, tá? Existe um registro da chamada a atenção. A primeira etapa é essa, tá? Então, eu dou uma advertência. A segunda etapa é a etapa da suspensão, quando o colaborador ele continua a conferir o mesmo erro, tá? Então, por exemplo, às vezes o erro está em você chegar atrasado. Então, você chama a atenção, fala, ó, você está chegando atrasado, a gente tem observado isso, e isso é um comportamento não interessante para a nossa empresa, tá? Normalmente isso, galera, vai estar associado a chamar a atenção. Isso não é um reforço, tá? Na psicologia, tá, eles falam muito em reforço positivo e reforço negativo, tá? Para tudo. Até para a escola, tá? Os professores de vocês, eles estão aptos, né, acostumados com essa ideia do reforço positivo e reforço negativo. Tá? O que é o reforço positivo? É o reforço de recompensa. Tá? Você faz um comportamento que a gente considera ideal, a gente te recompensa por isso. Tá? Então, normalmente, a recompensa é o salário, um benefício do salário. Né? Então, aquele comportamento é o comportamento que a gente quer que você mantenha. Quando você não quer, a gente tira algo que para você é bom. Tá? Então, por exemplo, na casa de vocês, tem um celularzinho. Tirou nota baixa, a mãe vai lá e, opa, tá de castigo, vou tirar o celular, tá? Então, eu gosto de sair com os meus amigos no bairro. Não vai sair, vai ficar em casa. Então, isso é o reforço negativo. No trabalho, a segunda etapa está ligada à suspensão, tá? E a suspensão pode estar justamente nesse ponto. Primeira advertência, opa, manteve-se no erro, o que a gente faz? Suspende. Tá? A gente vai suspender esse colaborador. Tá? Opa, pera lá, estou suspendendo por quê, professor?
Suspendendo para não manter aquele comportamento. Essa suspensão, galera, é não remunerada, tá? Você não vai receber pelos dias que você não está de férias, tá? Não é férias remuneradas, você está em casa sendo penalizado por uma ação não desejada. E esses dias que você fica em casa é sem receber essa remuneração, tá? Então é uma desvantagem. Outro ponto pior de todos seria o desligamento, quando você realmente, mesmo depois de uma suspensão, você se mantém cometendo os mesmos erros, significa dizer que o convívio social existente entre você e os demais grupos, os demais representantes daquele grupo é incompatível. Dentro do aspecto da formação de grupos, tá? A mediação de conflitos, né, quando a norma ela é atingida, quando a gente gera uma norma, a gente entra em um determinado ponto que está associado diretamente a, a uma norma, a uma conduta. Essa conduta ela pode estar associada à moral ou não, tá? E quando ela está associada à moral, ela vai estar associada diretamente ao aspecto da mediação de conflitos, tá? Então, você vai justamente dentro do ponto ligado ao processo, tá, disciplinar desse colaborador, certo? Beleza? Como é que vocês estão, meus queridos? Pessoal de Picos, de Queimada Nova, de Sigefredo Pacheco, pessoal que está acompanhando a nossa aula pelo YouTube, Richard Souza, Matheus, Heloísa, Carol, Raika, Eduarda. Vamos nós. Galera, além da nossa aula, vamos deixar aqui atividades para vocês, certo? Primeira questãozinha, segundo Jung, psicólogo analítico, há 2 arquétipos de personalidade humana, os introvertidos e extrovertidos, caracterize-os e, se você se identifica com um, justifique. Segunda, conflito é bom ou ruim? Ele ajuda ou atrapalha o desenvolvimento de uma organização? Terceiro, como a assertividade, a cooperação influencia nos conflitos sociais, tá bom? Próximas aulas a gente vai conversar um pouco mais com vocês sobre essa ideia do conflito, tá? Sobre o processo de formação de grupos, tá? Sobre o processo de aprendizagem, processo disciplinatório, tá? Que para justamente entender como esses processos estão associados à ideia da criatividade, tá? Os conflitos, eles vão fazer parte do dia a dia de vocês, tá bom, galera? E, então, a gente precisa encontrar soluções para minimizar esses conflitos. É aí onde entra a criatividade. Belezinha, meus queridos? Belezinha? Galerinha que participou da nossa aula hoje, muito obrigado pela atenção, tá bom? E a gente se encontra novamente no próximo segunda-feira. Grande beijo, um grande abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau.